Muito bem. A palavra de Deus nos fala e nos traz a resposta para as nossas perguntas. É claro que muitas coisas nós não temos a noção exata por causa da nossa limitação aqui na Terra. Para nós, por exemplo, imaginar a eternidade é muito difícil. Imaginar não precisar de noite para dormir é muito difícil, porque somos seres humanos, feitos do pó da terra. Nosso corpo precisa trabalhar e descansar. E há um descanso que todos têm todos os dias, que é o sono da noite, dormir, descansar, refazer as forças. Então a gente não consegue imaginar viver sem necessidade de descanso. Não conseguimos imaginar a eternidade, porque estamos limitados aqui à Terra. E nós, em muitas coisas, em muitos aspectos, não temos todas as respostas, mas nós vamos vendo que a palavra de Deus, ela nos traz um vislumbre da glória dos céus, dos seres celestiais, dos seres angelicais. São seres tão especiais que cada vez que eles aparecem aqui na Terra, os homens, eles têm de dizer: não tenha medo, não temais, não tenham medo. Por quê? Porque há anjos tão gloriosos, anjos tão grandes, anjos tão majestosos. Por exemplo, João vê um anjo que está com o pé no mar e na terra. Uau! Ele deve ser grande demais. Seres tão grandes, seres tão poderosos, os anjos. Vamos ver na carta aos Hebreus o que a palavra nos fala sobre os anjos. No versículo 14 do capítulo 1, está escrito: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não são todos eles espíritos ministradores. Anjos são espíritos, não foram feitos como nós do pó da terra. Não, os anjos são seres celestiais, seres com poder e o seu corpo de uma forma totalmente diferente do corpo humano e da humanidade que nós recebemos, desse corpo que nós recebemos, limitado ao tempo, ao espaço, necessitado de alimento constantemente, de tanta coisa, do sol, da água, do alimento, do exercício, do caminhar, do pensar, do viver, envolve tanta coisa, tanta complexidade. Os anjos são diferentes, são espíritos ministradores. O que quer dizer essa palavra ministradores? Que eles foram feitos para servir. Eles estão a todo tempo a serviço de Deus. Talvez alguém possa pensar: que ruim ficar só servindo, servir aos outros, servir aos homens. Não, a vontade de Deus, ela é perfeita. E eu e você, nós fomos feitos exatamente dentro de um cronograma de Deus, dentro de um desenho de Deus, dentro de uma funcionalidade de Deus, algo muito especial. A nossa vida. Nós temos dons, nós temos talentos para cumprir o propósito de Deus. E nós só somos completos e realizados quando fazemos aquilo para o que Deus nos criou. Se Deus te criou para louvá-lo com instrumentos musicais, com a sua voz, você vai ser plenamente feliz assim. Se Deus te criou para pregar a palavra, para ensinar, para ser um mestre na palavra, você vai ser feliz assim. Se Deus te criou para você cumprir o ID, tendo um coração generoso, sendo aberto para dar, para abençoar, sendo cheio de compaixão, você vai ser feliz assim. E a gente tem de tudo isso, de todos os dons, um pouquinho de cada um, porque Deus nos concede a alegria de ter o Espírito Santo habitando em nós. Deus fez os anjos para serem ministradores, enviados do céu à terra, enviados para
serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É lindo demais saber isso, que Deus envia anjos para cuidarem de mim, para cuidarem de você. Eu tenho certeza que você tem experiências tremendas em que você pensa, oh, foi um anjo de Deus. Foi um anjo de Deus que Ele enviou. São espíritos ministradores enviados para o serviço. Nós vamos ver nas Escrituras várias vezes anjos servindo aos homens. Vamos ver, por exemplo, nos Evangelhos, em Lucas capítulo 1, verso 13, na história de Jesus, antes de Jesus nascer, seu primo, né, João Batista, seus pais já velhos, diz a palavra em Lucas 1,13, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O anjo apareceu a Zacarias e trouxe a notícia, e trouxe a mensagem de Deus. Sua esposa terá um filho. Era João, o nome dele seria João. E ele foi chamado João o Batista, porque ele batizou as pessoas, ele preparou as pessoas em santidade, em uma ética de vida, em santidade para esperarem o Messias, para aguardarem o Messias, o Salvador do mundo. O anjo apareceu a Zacarias. Vamos ver no versículo 30 do capítulo 1. Abra sua Bíblia e leia comigo. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo Gabriel, o mesmo que apareceu a Zacarias e deu a notícia de João Batista, que ele nasceria, veio a Maria. Maria era prima de Isabel. Recebeu também esta mensagem. Vemos esta família, uma família que vivia em santidade, uma família alinhada com os céus e que recebia a direção de Deus. Uma família visitada pelos anjos. Em Mateus 1,24, ainda na história de Jesus, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O anjo falou com José, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então ele recebeu Maria. Quando ele acordou, despertou daquele sono, ele seguiu a orientação do anjo. Anjos são espíritos ministradores enviados para o nosso serviço. Atos 5, 19 a 20. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Pedro, aliás, neste momento aqui, houve um momento quando Pedro e João estavam presos e veio um anjo do Senhor e abriu as portas da prisão. E aqui, no versículo, em Atos capítulo 5, Pedro está preso, Pedro está algemado a outros soldados, possivelmente a 4 soldados. Uma mão com um soldado, a outra mão em outro soldado, um pé em outro soldado, outro pé em outro soldado, para que Pedro não escapasse, porque ele já tinha escapado da prisão antes. E Herodes disse, olha, não quero que ele escape. E agora estavam 16 soldados tomando conta de Pedro. E o anjo vem e abre as portas do cárcere. E leva Pedro para fora, a porta de fora se abre automaticamente e Pedro se vê na rua. Ele pensou que ele estivesse sonhando, porque Pedro se levanta, passa pelos soldados, os soldados estão de olho aberto, os soldados estão em pé, os soldados estão vigilantes e não vem Pedro. Não vem Pedro se levantar e Pedro pensa, eu estou sonhando, o que é isso? Mas quando ele chega do lado de fora, ele viu que não era um sonho, ele viu que era verdade. O anjo foi enviado para livrar Pedro. Anjos levaram pão e carne para Elias,
o profeta do Senhor. Anjos. E nós vamos ver esse ministério dos anjos em todo o tempo. Eu me lembro que em uma viagem que nós fizemos de Goiânia para Belo Horizonte, a gente passa pela Serra de Araxá e nós tínhamos almoçado, isso já tem uns 30 anos atrás, tínhamos almoçado e eu falei com o Paulo, eu vou passar para o banco de trás e dormir um pouquinho. Ele falou, pode ir, que eu estou bem aqui dirigindo. E, de repente, assim que eu passei para trás, havia um guarda florestal, junto com outro rapaz, e fez sinal para o Paulo parar o carro. Ele parou o carro, aquele guarda disse, para onde o senhor vai? Para Belo Horizonte. O senhor pode dar carona para esse rapaz até Pará de Minas, à altura de Pará de Minas? E Paulo disse sim. E aquele rapaz entrou no carro. Um rapaz muito bonito, estava com a roupa parecendo de aquele pessoal de equipe de Fórmula 1, aquele macacão, um rapaz louro, cabelo cacheadinho. E ele entrou, e antes que a gente conversasse, antes que o Paulo conversasse, ele disse, o senhor já alguma vez dirigindo o carro, houve aquaplanagem e por causa da chuva o senhor perdeu a direção do carro e ele deslizou? E o Paulo disse, não, nunca aconteceu isso comigo. Ele disse, pois eu já vi muitos livramentos e eu vou ensinar para o senhor como o senhor deve fazer. Então, ele disse, você deve fazer assim, assim, assim. E ele acabou de falar, começou a chover. E nós estávamos na Serra de Araxá, precipícios à direita e à esquerda. E com a chuva, por 3 vezes, a direção do carro foi tomada. O carro foi igual um quiabo até o outro lado da pista. E o Paulo fez direitinho o que aquele homem disse, aquele moço disse. E ele disse para o Paulo, muito bem, o senhor fez certinho. Acabamos de descer a serra, a chuva parou. E aquele moço disse, aqui está bom para eu descer, eu vou descer aqui. E no meio, assim como ele entrou no meio do mato, não tinha um posto, não tinha uma casa. E o Paulo disse, mas você não vai até Pará de Minas? Ele disse, não, aqui está bom para eu descer. Boa viagem para vocês. E ele desceu. E nós pensamos, era um anjo, que veio para nos trazer livramento. Os anjos aqui estão para servir o corpo de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que a Tua palavra é a verdade. E eu abro o meu coração para receber Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me a certeza de que Tu estás comigo. Envia os Teus anjos para guardarem a minha casa, a minha vida. Eis-me aqui para Te servir. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito Santo, seja cheio da Tua graça e cumpra o Teu propósito. Recebam a Tua bênção, cura, livramento e libertação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.